Cara, vamos embora de notícia. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração, porque tem notícia que é relevante pra gente poder falar aqui no dia de hoje, nessa sexta-feira, dia 20 de janeiro. Quem mora no Rio tá no feriado, né? Aqui é Rio Bonito não é feriado igual ao Rio no dia de hoje, beleza? Vamos embora, vamos falar sobre primeiro, um ponto que é bem relevante, que é Marcelo. Muita gente ainda fala da esperança de Marcelo vir no meio do ano. Não são situações iguais a de Marcelo e a de Thiago Silva. A gente tá falando de um jogador, que é Thiago Silva, que, é já bem mais velho, né? Tem uma idade mais avançada, mas ainda tá jogando no principal futebol do mundo, com um destaque naturalmente alto, gigantescamente alto, diria eu. Então, assim, não é a mesma coisa, tá? Porque Marcelo, pelo contrário, Marcelo é um jogador até mais jovem. Você tem noção, Marcelo é mais jovem do que Germancano. Não sei se vocês têm essa noção ou não, mas o Germancano é de 2 de fevereiro de 88 e Marcelo é de 12 de maio. 12 de junho, 12 de maio. 12 de maio de 88. Então, assim, a gente tá falando de um jogador relativamente jovem até o Marcelo, mas que já não joga mais no nível tão alto quanto jogava e quanto é o nível de Thiago Silva. Só que, segundo uma publicação do portal UOL, o Al-Nassr monitora com atenção a possível saída de Marcelo do Olympiacos. Al-Nassr, você pode estar pensando, Al-Nassr, eu ouvi falar. Al-Nassr vai jogar Mundial? Não, Al-Nassr é o time da Arábia Saudita que acabou de contratar o Cristiano Ronaldo e eles estão de olho num possível contrato para levar Marcelo para o clube saudita. A gente sabe que boa parte da contratação do Cristiano Ronaldo e de tudo aquilo é de um marketing de soft power político e etc. Isso é uma outra questão. Mas os caras... Dinheiro pro time saudita não é um problema. E Cristiano Ronaldo e Marcelo, talvez Marcelo seja o maior companheiro futebolístico de Cristiano Ronaldo na história. É isso, eu não sei, eu não sou especialista aqui na carreira, mas acho que é isso, né? Jogaram juntos durante todo o seu período ali do Real Madrid e é um grande amigo do Cristiano Ronaldo. E isso, obviamente, influenciaria pro Marcelo ir pra lá também. Bem, nesse momento, assim, Marcelo, o Fluminense quer a volta e tal. Não é o mesmo vínculo que Thiago Silva tem. Acho que o Thiago Silva tem um vínculo maior com o Fluminense do que Marcelo. E a gente vai ficar de olho, porque, obviamente, quando o Marcelo encerrar o seu contrato com o Olympiacos, todos esses submercados do futebol, Turquia não, porque a Turquia ainda é um mercado muito forte, mas o mercado árabe, com a Arábia Saudita principalmente, o Catar já foi muito isso, né? O mercado chinês já foi muito isso, não sei se tá nessa força toda agora, acredito que não. Você vai pro mercado americano, estadunidense, o mercado da MLS é muito forte para isso também. E o Brasil, obviamente, que é um mercado de futebolisticamente falando melhor do que esses, mas financeiramente falando um pouco inferior a esses. Então, todos esses mercados vão querer, tá? Então, todo mundo vai querer Marcelo, porque é um jogador que tem um marketing gigantesco, o futebol dele é gigantesco também. Enfim, nesse caso, vamos aguardar. Vamos ver como é que vai ser essa situação de Marcelo nessa possível volta dele pro Fluminense. Agora, o que você pode fazer é ir lá na Bet7k. O link tá aqui embaixo no primeiro comentário. Vai lá, faz o seu... Já dei a letra pra você fazer seu cadastro, né? Então faça o seu cadastro lá na Bet7k, dá essa moral e faz o seu depósito também, beleza? O link tá aqui no primeiro comentário, lembrando que eles dobram o seu primeiro depósito até R$7.000. Então aproveita, vai lá. Veja todas as regras, é sempre importante destacar isso. Não aposte o dinheiro que você não pode perder. Sempre bom lembrar. Outra notícia. A gente chega agora a uma notícia sobre Marrone. E nessa a gente tem que dar um pause para reestruturar a história. Vamos começar sobre Marrone com a gente relembrando algumas coisas, tá? Vamos lá. Final do ano passado, se não me engano, 30 ou 31 de dezembro, surgem informações de que Fernando Diniz gostaria e teria pedido a renovação de Marrone antes dos treinos começarem. Essa notícia foi dada pelo Vitor Lessa e eu gravei um vídeo aqui no dia 1º de janeiro. Vou passar um trechinho dele já. Ou seja, antes dos treinamentos já se tinha notícia de que havia o interesse em estender o empréstimo. Inicia o treinamento, começou ali no dia 2 ou dia 3, se eu não me engano,
começam a surgir notícias de que ele tá indo bem nos treinamentos. Notícias essas, inclusive, minhas também. Daí agora, a notícia, para quem não tá informado, já que eu vou fazer isso aqui é uma notícia, mas também tem opinião, sai a notícia, e eu confesso que eu vi o Marcelo Neves e o Vitor Lessa falando disso quase que um complementando o outro, então eu não sei exatamente, vi o GE também botando isso, o GE deu crédito ao canal do Lessa, então fica aí o crédito ao canal do Lessa, ao Marcelo Neves no Globo e ao GE, de que Marrone, o Fluminense, oficializou uma proposta, ou seja, recapitulando, final do ano passado, informações de que o Fluminense tinha essa intenção a um pedido do Diniz. Começa os treinamentos, saem informações de que Marrone estava indo bem nos treinamentos, estava respondendo bem aos treinamentos e estava se destacando. E agora, no dia 19, né, hoje é dia 20, isso aí saiu ontem quase de madrugada, o Fluminense efetivou a proposta que ele tinha intenção lá no final do ano passado. Então, só para esclarecer e para poder informar também certinho, o Marrone, o Fluminense pagou pelo empréstimo dele, foi 400 mil euros, se eu não estou enganado, dá-lhe 2 milhões de reais, e pagaria agora mais para poder renovar o empréstimo. O empréstimo dele vai até julho, né, desse ano, e essa renovação desse empréstimo aconteceria ou por mais uma temporada, ele ficando até julho de 2024, ou ele ficando até o final desse ano. Enfim, isso está em negociação, isso a gente não sabe, nenhum dos jornalistas que publicaram a informação enfim, comentaram sobre essa proposta, eles não tiveram acesso à informação. Vamos lá, tá? Aí a gente chega para um outro ponto que eu vou mostrar aqui agora o que eu disse, até para não me repetir e tal, e ficar um negócio meio enfadonho, o que eu disse sobre a renovação de Marrone no final, nesse vídeo lançado no dia 1º de janeiro. Então, você vai poder, vou me repetir, eu vou botar acelerado em 1,5, tá? Que é pra gente poder, mas aí você tem como diminuir a velocidade no YouTube, mas ainda assim dá pra entender legal o que eu falei. Uma opinião rápida. Vamos lá, vamos me ouvir, né? Marrone é um cara que eu não tinha muita expectativa, eu sempre achei ele muito modorrento, sonolento, aquele jogador soninho e tal. Mas ele tem bola, cara. Realmente ele tem bola. O raio-x dele mostra isso. Todo mundo falando isso. Então, assim, eu faria esse movimento? Eu acho que não. Porque o 2022 dele me desagradou muito, assim. Muito. Mas eu consigo ver argumentos pra fazer. Assim, pode dar errado? Eu acho que dá, inclusive. Eu acho que dá. Não sei o que passa pela cabeça de Marrone hoje, não sei se ele desestimulou de futebol, a gente sabe. Eu abri esse vídeo falando sobre efeito psicológico, né? Então, não sei, assim, mas nesse ponto eu acho que vai dar certo? Não. Eu condeno totalmente como se agora, por exemplo, não acho que é a mesma coisa de agora chegarem pra Felipe Melo e falarem assim, vamos estender mais 2 anos, Felipe Melo? Eu ia falar, cara, tô exagerando, isso aí tá completamente errado. Não é nesse nível. Só pra poder eu vou para um outro tema. Então, a minha opinião sobre a renovação de Marrone, ela era essa e ela continua sendo essa. Apesar de manter as minhas opiniões, não mudam nada, então não vou nem me repetir aqui sobre esse trecho. Só que agora, bem, eu trouxe a informação de que ele estava rendendo nos treinos. Por sinal, foi até interessante, porque eu trouxe essa informação, aconteceu isso agora também com o Freitas, né? Eu trouxe uma informação e o Lessa veio com outra informação diferente que dava no mesmo caminho, né? A gente apurou, até trocando ideia com ele, a gente apurou com pessoas diferentes. Mas que corroboravam a mesma notícia final. Ele trouxe isso também, de que o Marrone tinha se destacado nos treinos. Acho que ele também traz a informação dos 2 gols e das 2 assistências num dos treinos mais parecido com o coletivo, enfim, de que ele estava se destacando. Só que agora, pessoas desinformadas, e eu vou usar esse termo, e talvez eu pegue um pouco pesado aqui, mas é necessário quando a gente está agindo com esse tipo de pessoas, tá ok? Qual que é a parada? Começaram a surgir alguns comentários após, eu vou abrir aqui, esse é um tweet do Vitor Lessa, obviamente eu bloqueei o rosto da pessoa, bloqueei o perfil todo e tal. Esse post do Vitor Lessa, né, que era a questão dele ter feito uma proposta oficial e tal, e aí o Léo Bagno, que é lá do Papo de Flu, tricolor, né, porque ele tinha um canal Papo de Flu, tá aqui reclamando e tal, não é nada do Léo Bagno nesse caso específico, sobre conseguir renovação, algo que eu menciono lá no meu outro vídeo, né, do tipo, ele não fez nada até agora, até tem um trecho que eu não toquei aqui, mas que eu chego a falar que o Marrone tem mais cartões vermelhos do que boas jogadas pelo Fluminense, ou empatava 1-1, que ele tinha uma boa jogada contra o São Paulo.
Mas, enfim, era a informação que a gente recebia internamente, porque, obviamente, ninguém vê os treinos. Então, a gente tem que apurar com pessoas que veem os treinos. E aí, o Léo Bagno tá aqui e uma pessoa responde: quando a imprensa que cobre o Flu começou ao mesmo tempo, a imprensa que cobre o Fluminense, isso foi dito por mim e pelo Vitor Lessa, dizer que estava voando nos treinos, eu já imaginava esse desfecho. Comentários dessa forma aqui também, né? Quer dizer que o Fluminense vai pagar para renovar com o Marrone? Indignação justa. Venho falando aqui sobre como o torcedor está sendo enganado por setoristas e condicionado a acreditar que ele vem arrebentando nos treinos mesmo sem ninguém ver. Esse tipo de acusação, que é muito comum, inclusive, nos WhatsApps da vida nesse momento, para quem entende do cenário nacional, de descredibilizar o jornalismo profissional, ele joga o nível bem para baixo, assim. E isso a gente não tá falando de crítica geral, a gente tá falando de crítica de pessoas que têm o mínimo de relevância. Eu já falei algumas vezes aqui de como funcionam notícias de bastidores e por que eu não gosto de dar. Só para explicar o que é notícia de bastidores. São notícias que você não tem como provar ali. São notícias de comentário. Vou dar alguns exemplos aqui. Quando é dito que o Diniz gritou no vestiário com os jogadores após o América Mineiro e ameaçou botar o cargo dele em jogo. Falar que se fosse pra ficar assim, ele não ficaria. Isso é uma notícia de bastidores. Porque o Diniz provavelmente não vai confirmar isso, você não vai achar uma confirmação própria. É a credibilidade do jornalista que tá em jogo só ali colocando e você acredita ou não. Tem alguns casos disso. Mas por que eu não gosto? Isso é diferente de você falar, o Fluminense vai contratar fulano. E aí depois, o Fluminense contrata ou não contrata, entendeu? Não é um bastidores, é algo público. Eu não gosto porque não tem como provar. É fácil, como, por exemplo, você dizer, times europeus monitoram, mas ainda não fizeram proposta. Pô, o Ajax não vai vir falar, não estou monitorando ninguém. E se o Ajax falar também, você pode entender que ele tá só bloqueando ali pra não falar sobre uma negociação. Então é muito fácil dar notícias assim, qualquer um faz. Ou, por exemplo, dizer, fulano está bem no treino. Qualquer um pode fazer porque você não tem como provar. Então eu não gosto de dar notícias assim. Por que também? O seu outro ponto. Porque para as pessoas acreditarem, é tão fácil você falar isso, que para as pessoas acreditarem, você precisa ter credibilidade. A do Diniz, vocês vão lembrar dessa notícia que eu dei no final do ano passado sobre o Fernando Diniz, que era ele não aceitaria ficar com outra gestão, isso antes da eleição. Tinha eleição, tinha chapas, e se a chapa do Mário Bittencourt não vencesse, ele não ficaria no Fluminense. Eu relutei muito de dar essa notícia, bastante, porque era algo complicado que envolvia o pleito da eleição e que, obviamente, com a moral que o Fernando Diniz tinha na época, isso favorecia o candidato Mário Bittencourt, por mais que eu sempre tenha batido na tecla de que não se vota num presidente por causa de um técnico, porque o Fernando Diniz podia ter saído em janeiro ainda para a seleção brasileira. Eu relutei muito e eu apurei muito para ter certeza da minha informação. Tanto que o próprio Fernando Diniz, depois, numa coletiva ainda no final do ano, confirma essa notícia dizendo que ele não tinha aceitado a renovação ainda por conta da eleição, porque a eleição era algo que fazia muita diferença para ele. Obviamente, se ele está trabalhando com um dos candidatos, não era esse candidato ganhando que seria um problema. Então, assim, eu apurei muito, eu fui para todas as arestas porque era algo que colocava a minha credibilidade em jogo. Muitos acreditaram, alguns duvidaram, e eu reconheço, porque de fato não sou alguém que tem uma credibilidade gigantesca ainda, porque não prezo por dar muitas notícias exclusivas, mas não tenho a minha credibilidade arranhada. Por mais que o Fio faça brincadeiras e etc, eu sei que são brincadeiras, mas nunca neste canal saiu uma notícia, nunca de mim saiu uma notícia que tenha sido errada. Nenhuma delas. Até a do próprio Jean-Pierre, que é o que o Fio brinca, a notícia tá lá no vídeo, assim. O Fluminense tava negociando com o Jean-Pierre e tinha uma dificuldade de liberação do Grêmio no empréstimo. E, no final dos contos, o Grêmio preferiu não liberar. Todas as notícias que saíram nesse canal, nenhuma delas foi... Eu perdi a credibilidade por causa de alguma delas. Seja contra a gestão, como no caso do salário e da renovação do Matheus Ferraz, e naquele problema dele estar lesionado com o ligamento cruzado e ninguém tá sabendo, quando eu revelei essa situação,
seja a favor também em contratações, ou como era essa do Diniz, porque a minha credibilidade não tá arranhada. Na cobertura do Fluminense... tem um outro ponto ainda sobre notícias de bastidores. Você faz não um duplo, mas um triplo check, que é confirmar com várias fontes, até a confirmação disso. A pessoa que vazou isso tem interesse que seja divulgado? Sim. Então eu preciso checar de novo. E você vai checando até o momento em que você tenha certeza de que de fato isso está acontecendo. O bom jornalista faz isso. E na cobertura do Fluminense tem bons jornalistas. E tem aventureiros também. E eu não tô falando aqui de faculdade, não, tá? Eu tô falando de ética, principalmente. E, acima de tudo, a narrativa. Porque aqui no canal, como eu falei, já teve notícias que desagradam. Praticamente todas as pessoas que eu já desagradei com alguma notícia aqui, também eu já agradei com alguma notícia. Ou se quiser inverter a ordem também, porque nesse caso a ordem dos tratores altera o viaduto. Todo mundo que eu já agradei, que alguém poderia falar, olha, a fonte do Gabriel é X. Também já foi desagradado uma semana depois com alguma notícia aqui. Porque o meu compromisso, eu sempre falei isso, é primeiro com a minha opinião aqui no canal, porque é um canal de opinião e de análise. E em segundo, um compromisso de ser real com vocês. Porque, cara, jornalismo sem credibilidade não se sustenta muito. Talvez nos WhatsApps da vida, como eu falei. Por mais que tentem fazer esse tipo de coisa aqui com quem faz jornalismo profissional, e esse tipo de coisa que justamente levanta e dá moral para os aventureiros, de que a ilação seria de que os setoristas, né? Setoristas e tal. Eu, Vitor Lessa, pode citar. Tipo, quem deu essa notícia fui eu e foi o Vitor Lessa também. De que a gente está sendo condicionado, está condicionando os torcedores, ou seja, está inventando. A lógica é que a gente inventou a notícia de que o Marrone estava bem para justificar que a renovação do Marrone viria depois, e aí a torcida falaria, não, ele tá arrebentando os treinos, então vamos aceitar renovar. Sério, cara? Sério mesmo isso? E isso não falar que é um trabalho de 5 anos, ficar fazendo esse tipo de ilação, é coisa de mau caráter. Assim, isso é mau caratismo. É uma acusação sem provas, e é muito complicado fazer isso, assim. Se divulgar uma notícia sem provas, você precisa ter a sua credibilidade para poder bancar, fazer esse tipo de coisa também é bastante vergonhoso. Obviamente eu não coloco os nomes aqui porque eu tenho o microfone desse lado aqui, eu tenho responsabilidade de não criar uma horda de ataques nem nada disso. Mas confesso que incomoda muito cobertura de clube desse jeito. Porque se fosse provavelmente uma notícia invertida, que agradasse a narrativa ao qual essas pessoas que estão fazendo as ilações gostassem, como, por exemplo, os jogadores que eles querem que venha e tem alguém fazendo notícias sem muita credibilidade, forçando a barra e etc., aí ninguém fala nada. Aí mudo. Por quê? Vou repetir o que eu falei lá atrás para poder fechar o vídeo. Não é um compromisso com ética, não é um compromisso com notícia, é um compromisso com narrativa. Se a minha narrativa é de que a gestão é ótima, aqui nesse canal só sai coisas ótimas, como se eu tivesse falando bem do Fluminense, mas eu tô falando bem da gestão. E aqui nesse canal você não vai ver críticas à gestão mais forte. Ao inverso também. Aqui a gente faz o contrário, a gente questiona tudo, até o ponto em que a gente questiona o que nem deveria ser questionado, ou pelo menos questiona o que nem tem questionamento, para poder mostrar que a gente é contra a gestão e que a gente faz de tudo. É um desejo pela narrativa. E aí, dessa forma, esse tipo de jornalismo, aí esse sim acho que não me interessa, não. E acho que também não interessa a vocês que acompanham a Rádio Tricolor aqui há muito tempo. É saber analisar caso a caso e ser respeitado pela credibilidade que passa. Esse sempre é o meu negócio aqui. Eu não acho que eu sou respeitado pelo meu entretenimento, porque eu sou engraçado, até porque eu não sou, porque eu tenho mais camisas, porque eu viajo para jogo. Não, sou respeitado pela minha credibilidade. E porque vocês sabem que quando sai uma opinião aqui desse canal, tá sendo uma opinião sincera. Inclusive quando vocês discordam, como já teve algumas aqui. Beleza? Tamo junto. Isso dá uma enchidinha de saco, tá? Até a próxima. Valeu. E um abraço pro Marrone aí. De graça, do nada. Eu já fui, cara, vamos lá. 20 segundos pra encerrar essa merda aqui. Eu já fui na churrascaria do Marrone, tá? Não do Marrone jogador, mas do Marrone cantor. Ele tem uma churrascaria em Goiânia muito boa. Fica aqui a recomendação. É doce mel. É alguma coisa com mel. Alguém que mora em Goiânia vai botar o nome aí. Muito boa a churrascaria. Paguei. Não tô fazendo publi pro Marrone cantor aqui, não. Mas tá aí alguém que eu defenderia. A churrascaria do Marrone. Servia, meu amigo, tinha tombado um caminhão de picanha no dia. Porque só servia picanha muito gostosa. Voltaria. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.